O que uma das maiores estrelas da história do NFL tem a ver com uma cultura mexicana milenar? No vídeo de hoje você vai saber a resposta para essa pergunta e, mais importante, como você pode levar esse conhecimento para a sua vida. O Tom Brady é uma das maiores estrelas do futebol americano de todos os tempos. Alguns consideram ele como a maior estrela. E também conhecido como o marido da Gisele Bündchen, esse cara conseguiu fazer coisas incríveis dentro do futebol americano. E numa entrevista que ele deu uns anos atrás, salvo engano para a CNBC, uma das coisas que ele mencionou é que nos momentos de dificuldade ele se voltou frequentemente para um livro que é Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz ele faz parte dos toltecas, que é uma cultura ancestral que ficava ali na região do México, antecessora dos astecas, e que a sabedoria deles foi sobrevivendo com o passar do tempo, e esse cara resolveu compilar algumas das maiores pérolas de sabedoria dessa cultura. E eu fiquei intrigado com isso, né? Porque, não é todo dia que você vê um cara que ele consegue se destacar nesse nível numa coisa tão competitiva como é o futebol americano. Então, eu resolvi dar uma olhada e foi uma leitura que valeu muito a pena. Ele é um livro muito instigante, e que realmente tem muita sabedoria. Eu acho que essa é a palavra. No começo do livro, ele fala muito sobre o porquê que nós vivemos muito aquém do nosso potencial. A gente pode manifestar muito mais, mas a verdade é que a maioria de nós vive muito dentro da mediocridade. E ele diz que isso se deve em parte porque da maneira como nós somos criados, desde pequenininhos a gente ouve dos nossos pais o que é certo e o que é errado, e o que você pode fazer e o que você não pode fazer e coisas dessa natureza. E conforme eles vão estabelecendo regras do que é aceitável e do que não é aceitável, o que vai acontecendo é que a gente vai crescendo cada vez mais o medo de ser rejeitado, que com o tempo se transforma no medo de não ser bom o bastante, que com o tempo te transforma numa pessoa que não é você mais, que está muito mais preocupado em atender às expectativas sociais das outras pessoas do que viver a vida que você realmente veio para viver. E junto com isso, ele diz que nós temos sempre duas partes que atrapalham a gente também manifestar o nosso potencial. O juiz, que está sempre julgando as coisas e as pessoas à nossa volta. Nossa, olha o que aquela pessoa fez. Nossa, olha o que ela está vestindo. Nossa, como que alguém pôde fazer tal coisa? E a vítima, que é, nossa, mas o que eu posso fazer? Mas eu não sou bom o bastante, mas eu não sou inteligente o bastante. Mas eu não tive todas essas facilidades que as outras pessoas tiveram. E o fato é, essas duas partes que estão dentro da gente, elas fazem com que a gente não manifeste tudo aquilo que a gente pode. Porque quando a vítima diz, eu não posso fazer nada porque tudo isso está fora do meu alcance, o juiz vai reforçar essa mensagem e dizer, realmente, olha só, você não é nada disso, e vem junto com isso o julgamento, a culpa, o medo e por aí vai. Então, se você quer se libertar de tudo isso, os 4 compromissos são uma excelente maneira de começar. O que me leva ao primeiro compromisso, que é, seja impecável com a sua palavra. Palavras, elas são realmente mágicas. Uma palavra pode fazer alguém se apaixonar por você, pode fazer alguém te odiar. Uma palavra pode fazer alguém tomar uma decisão que muda o rumo da vida dela completamente. Esse é o poder que uma palavra tem. Então, seja muito cuidadoso nas palavras que você coloca por aí. Quando você diz que você não é bom o bastante, ou quando você fala de alguém, tudo isso tem muito mais poder do que pode parecer à primeira vista. E quando ele fala de impecável, isso até é um negócio interessante. Impecável, quando você olha para a palavra, até para a própria palavra, impecável significa não pecar, impecável. Claro que não no sentido religioso, mas muito mais no sentido de não violar a sua integridade, não violar quem você é. Então, sempre que você for manifestar palavras por aí, faça-se essa pergunta. Você está sendo íntegro? Você está sendo alinhado com quem você realmente é? Ou você está cedendo ao juiz, à vítima, às expectativas e todas as outras coisas aí que podem desviar você
do seu verdadeiro eu, do seu verdadeiro potencial. Esse é o primeiro compromisso. Compromisso número 2, não leve nada pro pessoal. Esse aqui é, para mim, o meu compromisso favorito. Ele no livro diz o seguinte, imagina que você está andando pela rua e alguém olha para você e fala assim, você aí, ô seu imbecil. É meio esquisito isso, porque a pessoa não sabe nada sobre você, né? Por que ela diria isso? É uma coisa um pouco confusa. Então, se você ficar com raiva dessa pessoa, talvez seja porque você acredite que você no fundo seja um pouco imbecil e tipo, nossa, como é que ele sabe disso? Será que ele é clarividente ou será que todo mundo consegue perceber o quão imbecil eu sou? E o ponto é, as pessoas manifestam para fora o que elas acreditam sobre o mundo, o que elas pensam sobre como a vida é ou o que ela deve ser e tudo mais. Não é pessoal, não é sobre você. Então, quando alguém tá puto com você, com algo que você fez, não é pessoal, não é você. É sobre o que aquela pessoa acredita sobre o mundo, o que aquela pessoa acredita sobre a vida, o que aquela pessoa gostaria que o mundo fosse. E quando você entende isso, fica mais fácil de você se imunizar dessas coisas. Porque quando você entende que não é pessoal, não é com você, tira um pouco desse peso da vítima, do juiz, de tudo. Porque tudo bem a pessoa querer que o mundo fosse diferente, ela ter as suas ideias sobre a vida e o que deveria ser, tudo bem, isso não é um problema, isso não é pessoal. Então, se você quer manifestar o seu potencial, lembre-se, não leve nada pro pessoal. Compromisso número 3, não assuma nada. A falta de compreensão das coisas é um tormento pra gente. Então, quando acontece alguma coisa que a gente não entende bem o que é, ou faltam elementos, ou alguma coisa do tipo, o que nós fazemos? Nós fazemos inferências sobre as coisas, na maior parte das vezes de maneira completamente errada. Então, tome muito cuidado ao assumir as coisas. Muita gente fica com raiva ou triste, ou sei lá o que for, porque ela presume que alguma coisa é verdade, sendo que ela nem sabe se aquilo é realmente aquilo. Então, tome cuidado. Isso se manifesta de maneira particularmente dramática em relacionamentos interpessoais. Mas você fez aquilo, por que você não fez? Se você quer alguma coisa, seja claro, seja explícito, e se você suspeita que alguma coisa aconteceu por alguma razão, esclareça isso. Não assuma nada. E finalmente, compromisso número 4. Sempre dê o seu melhor. Eu pessoalmente acredito que quando a gente fracassa, o fracasso dói muito mais quando a gente fracassa sabendo que a gente não fez tudo que a gente podia. Quando a gente sabe que a gente ficou no meio do caminho. Aí é que o fracasso dói. Porque quando você dá o seu melhor, você dá o seu sangue, você vai tudo, você dá realmente tudo que você pode, o fracasso pode não ser gostoso, mas ele não é doído, ele não vem com culpa, ele não vem com arrependimento, ele não vem com essas coisas. Então, eu acho que dar o seu melhor é uma coisa muito libertadora. E tem um negócio interessante sobre isso, que ele diz que dar o seu melhor não significa uma coisa estática ou constante. Dar o seu melhor é uma coisa absolutamente mutável e contextual. Se você está bem descansado, a sua capacidade física é muito diferente do que se você estiver absolutamente cansado. O seu melhor nesses dois contextos diferentes não é a mesma coisa. Então, quando você tenta exceder o seu melhor, ir além do que você realmente consegue fazer, o que você vai acabar fazendo é se machucando e tendo problemas. O melhor, como ele coloca, é um equilíbrio entre o seu potencial disponível naquele momento e até onde você consegue chegar. Ultrapassar o seu melhor também pode ser um problema. Então, sempre dê o seu melhor. Tudo bem que amanhã pode ser menos do que hoje, mas se você sempre fizer isso, você não só vai se libertar de muitas amarguras e dores que tem por aí, como você vai conseguir também evoluir muito mais do que se você viver na sua zona de conforto. É claro que tudo isso é um processo. Você não vai sair conseguindo fazer essas coisas da noite pro dia, estalar os dedos e tudo vai rolar. Porque se você quer realmente manifestar o seu potencial, você vai precisar enfrentar os seus medos.
Você vai ter que encarar que você tem medo de algumas coisas e o quanto essas coisas estão te limitando. Você vai ter que enfrentar o seu lado juiz que julga tudo que está à sua volta e desenvolver a humildade de se desprender de que a sua visão de mundo pode não ser a visão de mundo certa. A sua visão de mundo é simplesmente uma. E não tentar impor isso sobre ninguém, nem mesmo sobre você mesmo. Especialmente se isso desencadear aquele papel de vítima, em que não tem nada que você possa fazer. É verdade que a vida não é justa em muitos casos, em muitos sentidos, em muitos cenários. É verdade. A questão é, o que você vai fazer diante disso? Nada? Aceitar? Ficar do jeito que está? Porque se você aceita o papel da vítima, isso é basicamente o que você pode fazer. Mas se você quer manifestar o seu verdadeiro potencial, assuma os 4 compromissos e mude a sua vida de maneira absoluta. Se você chegou até aqui é porque você está provavelmente em busca de autodesenvolvimento. Então eu vou deixar para você o link de um vídeo que eu falo sobre como criar um plano de desenvolvimento pessoal que vai te ajudar a manifestar todo o seu potencial. Até a próxima.